Renova Guarani é resultado da reunião de alguns amigos nos idos de 2001, ou seja, é um grupo que já tem aí por volta de 9 anos. Então ainda não tinha o nome de Renova Guarani, né? Nós o chamávamos de nosso clube. Era um grupo de amigos que se conheceu por meio da internet, por meio de debates na internet a respeito do Guarani, e que num dado momento decidiram se encontrar, bater um papo, conversar, se conhecer, porque a gente se vê tanto no estádio, né? Acaba indo para o estádio, se vê no jogo, mas às vezes você passa pela mesma pessoa 200, 300 vezes, sabe quem é, vê, mas nunca teve a curiosidade de ir lá conversar, né? Muita gente já começou a especular, quem é que está por trás desse grupo? Será que o Bertolini? Será que o Lorenzetti, o Cid Ferreira? Ou será que o próprio Leonel que criou? A gente até, eu acabei ouvindo recentemente que até fomos acusados de ser uma oposição de mentira, né? Que seria um grupo criado pelo próprio Leonel para legitimar uma possível eleição, né? Eu gostaria de dizer a todos que nós não temos ninguém por trás. Eu, particularmente, de todos, conheço apenas o presidente Leonel e, assim, de vista ou de tocar 2 ou 3 palavras. Não conheço o presidente Bertolini, não conheço o Lorenzetti, Edson Dores, não conheço essas pessoas. E o Renova Guarani não tem ninguém por trás. É um grupo de pessoas novas, é um grupo de jovens, é um grupo de pessoas que não tem um passado de atuação diretiva no clube, tá? Nós não temos vínculo com ninguém, muito embora desejemos abrir as portas para todas as pessoas. A gente não vai se furtar de ouvir ninguém. Se eventualmente o Renova Guarani, em um dado momento, se concretizar como alternativa política e vier a vencer uma eleição, o Renova Guarani vai acabar com o fechamento de portas do Brinco de Ouro. O Guarani precisa ouvir todas as pessoas, inclusive aquelas que por alguma razão no seu passado já estiveram dentro do Guarani e que deixaram o Guarani. O Guarani hoje sofre muito em função da forma como é administrado. Nós sabemos que a atual gestão optou por um modelo de administração que é um modelo muito centralizador, em que as decisões necessariamente têm que partir de um núcleo duro. Isso ficou muito evidente nos últimos dias, quando a gente percebeu até um racha dentro da própria diretoria, em função dessa necessidade de poder que algumas pessoas têm, de poder atuar e infelizmente elas de repente não receberam o devido espaço, né? O Guarani hoje é uma sombra, a gente sabe muito pouco do que acontece dentro do clube. É difícil, a gente conversou recentemente com o Ciro e estávamos debatendo a respeito de algumas questões, ele falou, sabe que eu fiquei sabendo disso de orelhada, porque está muito fechado, porque o presidente do conselho deveria ser uma pessoa que sabe de tudo dentro do clube, que tem qualquer tipo de informação. O Renova Guarani pretende abrir um clube de futebol do tamanho, da grandeza do Guarani, ou da grandeza que o Guarani se propõe a ter, não admite mais. Não dá para uma pessoa decidir desde a cor do azulejo que vai dentro de um toalete qualquer, até o máximo jogador que nós vamos contratar para uma temporada. Essa decisão tem que ser repartida, até para que ela seja uma decisão muito melhor. Todos os senhores aqui estão cansados de ouvir das dificuldades que o Guarani tem com o Poder Judiciário, né? Para que os senhores tenham uma ideia, no meu último levantamento, nós tínhamos 315 reclamações trabalhistas e algo em torno de 40 milhões de reais de passivo trabalhista. Ou seja, o próprio juiz já tem consciência das dificuldades, né? Ele sabe que é difícil. Por quê? Porque o Guarani é um clube que está com as finanças muito abaladas, é um clube que está com alguma dificuldade, né? A gente vai estudar o percentual adequado que o Guarani possa destinar a isso e entregar nas mãos desse juiz para que ele promova a regularização dessas demandas. Então o Guarani vai, olha, excelência que nós temos aí de orçamento do ano é isso aqui já está comprometido, senão a instituição não sobrevive, e o que a gente pode destinar é isso. Tudo bem? Tudo bem, essa que a gente vai. O presidente Leonel pode estar cheio das boas intenções, até acredito que seja, porque sei que ele é um bugrino,
todos somos, ninguém aqui acha que duvida disso, né? Ele é bugrino. Ele gostaria que o Guarani fosse melhor que o Milo, tenho certeza disso. Mas, lamentavelmente, a forma como a gestão vem sendo conduzida não tem trazido bons resultados. Ou negociar sobre o brinco de ouro hoje, dentro daquelas condições que nós aprovamos em assembleia, dentro daquelas condições, que seriam boas condições, em 5 anos o Guarani morre de novo. Por quê? Porque dentro do Guarani existem potenciais passivos trabalhistas tremendos que ninguém está se dando conta. Então, o quadro geral do Guarani hoje é esse: é uma instituição que tem colaboradores, que tem pessoas dedicadas, mas também tem pessoas que não são. O Guarani virou hoje uma instituição que o empregado se aloca de passagem. Se ele arrumar uma coisa melhorzinha numa empresa, ele espirra, principalmente os grandes talentos. Não, nós não podemos perder os grandes talentos. As pessoas precisam ter a visão de que dentro do Guarani elas podem crescer. Poxa, hoje eu sou um auxiliar de recursos humanos, mas amanhã eu posso ser um supervisor. Depois da manhã eu posso ser um diretor de recursos humanos. Ou seja, o Guarani abandonou completamente a questão patrimonial. O Guarani deixou de lado, por quê? Porque decidiu que vai vender o brinco. O Renova Guarani, todos os projetos do Renova Guarani não contam com a venda do brinco. Eu vou falar disso agora. Se o negócio for feito nas bases em que se aprovou pela Assembleia, é um ótimo negócio. O Guarani vai ter suas dívidas quitadas, vai ter um valor, vai ter um novo estádio bem desenvolvido, pelo que foi dito na Assembleia, né? Nós teremos um estádio padrão FIFA, para tantas mil pessoas, estacionamento. A gente sabe que a estrutura do Brinco de Ouro, ainda que manutenida, ainda que regularizada, é uma estrutura bastante deficiente, porque não tem como você fazer estacionamento, por exemplo. Mas se o negócio for de fato realizado dentro daquelas bases, 30 milhões de reais, os alojamentos, os hotéis, o novo clube social, é um bom negócio. Mas nós não podemos contar com isso, porque sabemos que é um negócio muito difícil de sair. Muito embora isso já tenha virado um grande engodo, porque toda vez que o Guarani vai mal, essa questão surge de novo meio para tapar alguns buracos. A gente sabe que a gente não pode contar com isso, são muitas as dificuldades do clube para vender o Brinco de Ouro. O Brinco de Ouro vai envolver prefeitura, a gente sabe que tudo na prefeitura é difícil, tem uma série de embaraços, como por exemplo aquela área do bosque, enfim. Nós sabemos que é uma grande dificuldade e por conta disso todo o nosso projeto desconsidera a venda do brinco. Se vender, tanto melhor, porque aí fica facinho administrar. Você tem dinheiro no bolso e não tem dívida no banco. O problema é se não vender. É aí que a gente tem que partir. O que vai acontecer? O Leonel vai entregar a chave, ó, tentei vender, não vendi, gente, adeus. Não dá. Não dá. A gente precisa fazer um projeto que parta do pressuposto do pior dos cenários. E o pior dos cenários é não vender. É a dívida que a gente tem, é a dívida que está no balanço. Tá? No que concerne a obtenção de patrocinadores, nós também estivemos no Guarani para colaborar nesse sentido, eu e o Beto Rono. A gente chegou lá e pediu que o Guarani apresentar para a gente um modelo de material e a forma como o Guarani apresentava a sua proposta para potenciais patrocinadores. Acho que não dava não. Pessoal, como é que vocês fazem para vender patrocínio? E descobrimos que o Guarani aborda os seus clientes, pense que seus clientes são Casas Bahia, Magnete Maré, grandes empresas, através de mala direta. A gente manda uma mala direta para todo mundo lá. Aqueles spam, que a gente chama de spam. E-mail aí para 600, 700 pessoas. Era uma imagem bonita, um jogador comemorando. Venha patrocinar o Guarani Futebol Clube, campeão brasileiro, de 78 e tal. Tá, e digamos que alguém chame, gostei do seu material, gostaria de saber como é que é o patrocínio no Guarani, o que vocês levam lá, qual que é o encarte, o caderno, as informações, a apresentação que vocês fazem. Aí deu vontade de sentar e chorar, né? Era uma folha, na época era uma folha, um campo desenhado no meio, a camisa de um lado, o short do outro, indicando o preço de cada coisa. A gente entrega isso aqui para eles e eles dão os preços. O projeto do futebol do Renova Guarani passa pela reconstrução do departamento amador. Nós precisamos voltar a ser uma fábrica de grandes jogadores. O Guarani Futebol Clube não terá, pelo menos em 2 décadas, a menor condição de disputar com um clube
grande a contratação de um jogador. Nós não temos essa condição e sabemos que não teremos por 2 décadas. O que isso significa? Que nós só teremos êxitos esportivos a partir da nossa base. É o único caminho que o Guarani tem hoje. Quem constatou isso foi um clube que é maior do que o nosso. É o Santos Futebol Clube. Eles perceberam num dado momento que eles não tinham como competir pela contratação de jogador. O Guarani precisa de um projeto de reconstrução do seu departamento amador, ainda que auxiliado por parceiros, ainda que tenhamos que buscar em indústrias, empresas, empresários, o recurso necessário para a reconstrução do departamento de futebol amador. É isso que o Renova Guarani vai fazer. É profissionalismo, é assim que a gente vai trabalhar o futebol amador. E o futebol profissional, dentre muitos aspectos, o que eu quero destacar aqui para vocês, também vocês vão poder ler o nosso programa lá, também passa por essa avaliação piramidal, em outra situação, evidentemente, que você já trata de atletas consagrados, alguns com um pouco mais de conhecimento do potencial do atleta, mas o que a gente tem a falar é que o clube tem que estar na direção. Você não pode entregar a chave do cofre na mão de um treinador. Treinadores que montam clubes se transformam em verdadeiras incógnitas, loterias. Pode ser um Vadão que dá certo, pode ser um Mancini que dá errado. Em geral, é um Mancini que dá errado. Por quê? Porque ele traz atletas que tem o perfil dele, gente que ele gosta, gente que ele tem contato. Ele não faz uma análise criteriosa e técnica do time que ele precisa. Quem decidirá a contratação numa eventual gestão Renova Guarani? O técnico será ouvido? Sim. Ele, todo o conselho técnico, pessoas que trabalham no futebol. Quem decidirá? Diretor de futebol e presidente. Essas pessoas vão decidir. Contrata. E o financeiro, a piscina. Contrata, não contrata. Contrata, não contrata. Não adianta, eu vou trazer esse cara aqui. Não, você não vai trazer esse. A gente prefere aquele lá, ele tem as mesmas características. Aquele é um bom atleta, a gente investigou o passado dele. Ele é um atleta de grupo, ele é um atleta que não cria panelinha, ele é um atleta com espírito vencedor e que se adequa à filosofia do clube. Nós queremos aquele atleta. Ah, não, mas esse aqui é meu amigo. Não, ele é seu amigo, eu não quero nem saber. É ele quem vai ter. Falta metodologia na contratação do Guarani. Por isso que eu estava conversando com o senhor, né? O senhor disse: o Guarani contrata 20 e erra em 18, acerta em 2. Por quê? Porque não tem método. Você contrata, Deus dará. Ah, aquele cara ali, ó, é capaz de ele dar certo, chama. Ah, aquele ali também, ó, parece que ele fez um bom campeonato ali em casa, chama. Mas a verdade é que no DVD todo mundo é bom, cara. Você repete 4 vezes a mesma jogada espetacular que você fez, a única na vida, e você vira craque. Por isso que o Barcelona não contrata por DVD. E o Guarani não pode contratar por DVD. Então, nós implementaremos no Guarani uma metodologia de contratações. É isso que o Guarani vai ser na mão do Renova Guarani. Tá? E aí a última tela, vocês, uma peça fundamental, né? Não somos nós somos um grupo limitado de pessoas ainda. A gente convocou essa reunião para trazer pessoas conosco, para que essas pessoas adiram ao nosso projeto. As pretensões do Renova Guarani são a de formar uma chapa, de formar um grupo político alternativo nas próximas eleições, para que, na pior das hipóteses, nós forcemos o debate de alguns desses pontos. Nós obriguemos a gestão a discutir algumas dessas coisas. Por que vocês não estão fazendo? Por que vocês não estão atuando nessa área? Por que isso está acontecendo? Porque se houver simplesmente mais uma eleição por aclamação, o que nós teremos é uma continuidade daquilo que a gente não vem concordando. Então o Renova Guarani tem como a sua mais baixa intenção, a menor das intenções do Renova Guarani é forçar o debate. E a maior delas é chegar à gestão, formar um grupo que seja capaz de controlar o Guarani, um grupo, não uma ou duas pessoas, e implementar um projeto profissional e metodológico no Guarani.